coisas que acontecem muito, né, quando a bailarina está dançando na ponta, a gente tem sempre que pensar em 3 fases, tanto quando a gente sobe na meia ponta quanto na ponta. A primeira fase é a questão de subir mesmo, né? Uma coisa é eu subir na ponta. Outra coisa é eu me manter em cima da ponta em equilíbrio. Outra coisa é eu descer da ponta de forma macia. E subir na ponta, por isso que eu falo, gente, fazer ponta em casa, sem orientação, sem um professor junto, é muito complicado, porque para subir, a gente vai sempre usar ali uma barra no começo, né? Ou um apoio de janela, sei lá, alguma coisa. E aí a gente vai usar força para subir. O ideal é que eu faça força com o quê? Com as pernas, com os pés. Sim, isso é o ideal. O que acontece é que muitas vezes nessa ânsia de subir nas pontas, a gente ainda não tem tanta força na perna e nos pés, e a gente começa a usar a força do braço. Eu estou exagerando aqui para vocês verem, mas um pouquinho que eu coloco força no braço, ó, eu coloquei força no braço agora, alivia para minha ponta. E aí a gente começa a fazer isso numa intenção de aliviar o subir na ponta. Só que na hora que eu vou subir no centro, eu não tenho de onde tirar a força do braço, concorda? Tem que ser nas pernas. Então, é importantíssimo a gente subir de maneira certa desde o começo, sem fazer força em lugares errados. O primeiro lugar errado que a gente faz força quando a gente sobe é a questão de usar outras partes do corpo que não são as pernas e pés para subir, que é usar os braços ou usar o tronco para frente para ajudar a subir. Sim, isso não é legal, porque você vicia fazer isso. E aí, na hora que você vai para o centro, você repete isso. Essa é a primeira fase, a subida. Segunda fase, que é se manter lá em cima. Para eu me manter lá em cima na ponta, eu preciso estar com muita consciência do meu alinhamento, né? Se eu subo nas pontas, soltando o meu bumbum, automaticamente o meu tronco tem que vir para frente para eu me manter, certo? Porque é uma gangorra, ok? E aí eu subo nas pontas assim. Vamos lá. E aí eu subo nas pontas assim. E aí eu perco toda a dinâmica da postura ideal, que é o nosso xixi, o nosso quadril lá encaixadinho para frente. Então, quando a gente entra nessa segunda fase de se manter em cima das pontas, eu preciso tomar muito cuidado com joelhos puxando lá a patela para cima, tornozelo empurrando o colo do pé para fora, o xixi indo para frente, certo? Costas crescendo, ombro para baixo. É exatamente as forças que eu utilizo quando eu fico na meia ponta. Quando a gente faz meia ponta, tem que ser exatamente essa força. Então, essa é a nossa segunda fase. E a terceira fase vem a descida. E aí a descida é o caos. Por quê? A gente faz assim na aula de balé, né? A gente tá lá e vou subir por relevé, ok? Fiz lá meu plié e subi. Aí fui lá, tentei ficar, consegui ficar um pouquinho e aí desci. Quando eu desço assim, eu não estou trabalhando a minha descida. Eu estou simplesmente descendo. Sendo que a nossa descida tem que ser sustentada. Então, eu preciso, primeiro, o meu tornozelo continua esticado enquanto os meus dedos cedem. E aí, eu chego numa meia ponta alta, para depois o meu calcanhar encostar no chão. Se você desce da ponta de uma vez, calcanhar, nem sente os dedos gritarem lá dentro da ponta, socorro, é porque você está descendo errado. Qual é o problema de descer errado? O problema é que na hora que eu tô lá no centro da minha aula, ou dançando, né? E aí eu faço um pique arabesque, eu vou e faço isso aqui, ó. Por quê? Eu não tenho a força para sustentar essa descida. Aí eu vou lá, fico um pouquinho no balance e depois eu desço aqui bruscamente. Aí acabou a bailarina ali. Sim? Não. Tenho que ir lá, alcançar o meu balance e descer macio. Tem que passar pela meia ponta para a gente descer. Para eu conseguir fazer isso no centro, eu tenho que fazer isso na barra. Sim, nos exercícios de barra. Quais são os problemas? Por que algumas pessoas têm dificuldade de ir para as pontas, né? O professor fica adiando. Ou, quando vai, não consegue executar as coisas com precisão, com beleza, não consegue executar as coisas do jeito que tem que ser executadas.
Por quê? Tem pessoas que ao invés de ter essa linha assim, ó, retinha, ela tem uma linha mais curvadinha. Tá vendo ali? Faz uma curvinha aqui, ó. Quando eu faço essa curvinha, o tempo todo, o meu pé fica puxando para baixo. Por quê? Quando a gente fica nessa curvinha, eu não tô totalmente em cima dos meus dedos. Para estar em cima dos meus dedos, eu tenho que fazer um ângulo reto. Aí eu consigo chegar em cima dos meus dedos. Quando eu fico aqui, eu deixo todo o peso do meu corpo sendo sustentado pela musculatura da sola do pé e panturrilha. Ela fica o tempo todo tensa, fazendo força para me sustentar ali. Muito mais força do que quando eu tô lá retinha. Por isso que muitas pessoas, ou o professor adia, ou quando a pessoa chega lá na ponta, ela vai lá para tentar subir, aí sobe assim, ó. E aí fica lá fazendo muita força. Às vezes ela cai da ponta, que é o que a gente chama de cair da ponta, né? Que é quando eu não consigo me sustentar. E muitas vezes ela não consegue executar o passo, porque com duas pernas no chão já é difícil ficar aqui. Imagina com uma só e soltar a mão. Percebe? Não, eu preciso trabalhar alongamento da minha região de tornozelo, fortalecimento, a consciência corporal de mandar esse colo de pé para fora para que eu faça força e eu consiga chegar nesse alinhamento. E muitas vezes isso é trabalhado na meia ponta, e muitas vezes isso é passado. A bailarina não pensa nisso, às vezes nem sabe disso, né? E aí a gente acha que... Eu não nasci com o pé para a ponta. Criatura, levanta a bundinha de sofá e vamos fazer exercício para melhorar esse pé. É assim. Sim, então, a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar esses pilares. Sim, para as pontas, eu considero 3 pilares. Primeiro, o pilar da questão do alongamento, da força ali nos tornozelos, né? Saber como é que eu faço essa força. E o segundo, a cabeça, o mindset. Porque eu preciso entender que tudo é um processo. E aí, aprender a curtir todo esse processo. Show? Ok. Como é que eu faço para trabalhar a minha força para subir nas pontas, a minha força para me manter lá em cima e a minha força para descer nas pontas? Desde lá da meia ponta, a gente vai trabalhar na meia ponta, relevés e elevés. Sim, trabalho voltado para eu associar tudo. Mari, dá para pegar uma faixa elástica e fazer um trabalho? Sim, dá. Esses são os exercícios que eu propus lá no Telegram. Show? Agora, a questão é, só isso não te coloca em condições de realmente chegar na ponta. Por quê? Você precisa desenvolver essa habilidade de manter a postura da bailarina. Porque se eu estiver aqui com as costas caídas, com o bumbum solto, abdômen solto, na hora de subir, fica mais difícil. Na hora de me manter lá em cima, fica impossível. Na hora de descer sustentado, mais difícil ainda. E como é que eu trabalho isso? Eu trabalho isso na minha aula de balé, na meia ponta. E aí eu começo lá na meia ponta. Na meia ponta eu vou fazer elevés, sim, sobe e desce. Lembrando sempre de tracionar a patela para cima, jogar calcanhar para frente, xixi para frente, ok? Depois eu vou fazer um trabalho de relevés, que é quando a gente faz o plié e sobe na meia ponta, plié e sobe na meia ponta. Sempre que eu subir, eu tenho que estar pensando em quê? Pensando na minha postura. Wrap, postura. Eu tô posturada, tá crescendo as costas, abdômen, costelas fechadas, xixi encaixado. Depois eu começo nas aulas de ponta. Aí eu vou trabalhar isso na ponta também, mas eu continuo trabalhando na meia ponta, ok? Como é que eu vou trabalhar isso? Trabalhar a subida. Eu vou trabalhar com elevé. Tô lá, desculpa, relevé primeiro. Tô lá, afundei o plié e daqui eu vou subir. Wrap. E aí eu desço jogando calcanhares para frente. Sim? Afundei, subi, wrap. E aí eu desço jogando calcanhares para frente. Quem é mais iniciante vai passar por um processo de entender essa subida. Meia ponta alta, ponta, sobe e desce. Plié, meia ponta alta, ponta, sobe e desce. Depois, avancei um pouquinho, já estou conseguindo manter a postura, já entendi que eu tenho que passar pela meia ponta alta, eu vou fazer de uma vez. Wrap, meia ponta alta e subiu. E aí eu uso os dedos para esse final da subida. E aí desce. Toda vez que eu trabalho isso, eu já trabalho as 3 fases juntas, concorda? Subir, se manter e descer. A grande questão é que as pessoas não trabalham a descida.
Eu fico louca com isso. Falo, bailarina, pelo amor de Deus, aproveite. O bem mais precioso que a gente tem é o tempo. Aí você vai ter que fazer um trabalho só para descida, não faz sentido. Sim, então aqui eu já trabalho a subida, alinhamento para me manter, jogando polos do pé para fora para me manter na postura. E agora eu vou trabalhar a descida. Dedos, pé inteiro, cheguei. Sim, depois disso a gente vai para elevés, que é sem plié, porque aí eu exijo mais força dos meus pés. Meia ponta alta, dedos. Me mantive na postura. Dedos, calcanhar. E aí eu vou fazendo esse processo de elevê também. Depois de meses fazendo isso, aí a gente entra num outro trabalho de fortalecimento, que é um pé só. Sim? Aí eu vou colocar lá o meu cupêzinho lá e vou começar. Primeiro o relevê. Daqui e uap. E tenho que chegar no meu eixo. Desce macio, meia ponta, pé inteiro. Plié, uap. Desce macio, meia ponta, pé inteiro. Depois disso, aí vem o inferno em pessoa, que a gente vai fazer elevê em um pé só. A outra perna tá lá em cupê. O que eu vou fazer? Meia ponta alta, dedos. É o caos. Volta, dedos. E desce. Sim? Então, esse é o trabalho que a gente faz para conseguir ter força suficiente para se sentir segura na ponta na hora que a gente vai para o centro. Porque se eu não faço esse tipo de trabalho na minha barra, nas minhas aulas, tanto na meia ponta quanto na ponta, na hora que eu vou para o centro para fazer um piquê, apontou lá, vou fazer um piquê, se eu não tenho esse trabalho, corre o risco de eu fazer isso aqui, ó. Percebe que eu dobrei o joelho? E a gente não dobra o joelho para subir na ponta. Sim? Ou eu tenho um plié para subir, ou minha perna está esticada e eu vou fazer um piquê. Ou elevê. Sim? Tem 3 maneiras da gente subir. Por relevê, tem um plié e eu subo, tem um piqué e eu subo, ou tem um elevê e eu subo. Não tem dobra a escadinha, sabe? Dobra e sobe na escadinha. Não tem isso, tá? E aí, lembra que eu falei que é perigoso a gente fazer aula de ponta em casa sozinha? Porque eu vou criar vícios. Eu vou criar o vício de subir agarrando na barra. Na hora que eu for pro centro, aí eu quero girar de qualquer jeito aquele piquê que eu vi lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Até estralou meu quadril. Sim? Não, pelo amor de Deus, olha, esse erro, pra mim, é o erro mais feio que existe na ponta. Aí eu vou fazer um piqué arabesque. Nossa Senhora, é o erro mais feio que existe na ponta. Porque mostra que a bailarina não tem conhecimento técnico, mostra que a bailarina não tem força, não tem controle do corpo dela. É grave. Como é que a gente desenvolve isso? Na meia ponta. Se eu ensinar para o meu corpo que fazer piqué arabesque na meia ponta, essa perna sempre vai estar tracionando a patela para cima, na meia ponta, na hora que eu for para a ponta vai ser a mesma coisa, porque meu corpo vai entender que não é uma escolha puxar o meu corpo. É uma ordem, empurrar o meu corpo. É diferente, sim? Como é que a gente trabalha isso? Na meia ponta. Lá na meia ponta que a gente vai fazer tudo isso. Show de bola? Aí, depois que a gente adquire força e domínio dessa base das pontas, aí a gente começa a ter mais segurança do que a gente está fazendo. Ah, tá, não, então eu vou fazer um piquê, fazer só um piquê e juntar. Ah, beleza. Ah, agora eu vou fazer um piquê e subir, passei. Ah, beleza. E eu não tenho medo de não chegar no meu eixo, que muitas pessoas têm medo, né? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir chegar, não vou conseguir chegar. Aí até puxa essa perna aqui. Não, tenho que ir lá, né? E aí, eu não tenho medo de chegar e não tenho medo da descida. Sim, eu cheguei lá no meu piqué, rock, desce macio. Sim. Por que isso? Porque eu desenvolvi a força que eu precisava para fazer isso.
e a consciência que eu precisava para fazer isso. A partir daí, começa a ficar um pouco mais fácil dominar a ponta. Ah, tem os passos mais difíceis, giros e tal? Tem, mas os passos mais básicos a gente já começa a dominar. Então, eu fazer um piqué, eu fazer um petiné, sim, já fica mais fácil para a gente dominar. E aí é onde a gente começa a conseguir colocar graciosidade. Então, não adianta você querer se cobrar para ser graciosa se você ainda não está segura com o que você está fazendo. Não tem como. Porque eu tô lá, eu vou me preocupar em ser graciosa, em movimentar braços, em colocar cabeça, um sorrisinho, só que eu não tô segura. Será que eu vou chegar? Será que eu não vou? Não tem como. Porque aí a gente vai falar disso na jornada. Show de bola? Resumindo, primeira coisa que eu preciso entender de ponta é que existem as 3 fases: subida, se manter, descida. Preciso trabalhar força para subida, preciso trabalhar eixo, né, postura para me manter e preciso trabalhar força da descida. Tudo isso eu consigo fazer na minha ponta. Show? Depois, sair da minha barra, fazendo esse fortalecimento, tendo essa consciência, aí eu vou para o centro da minha sala com essa segurança. Aí sim eu vou começar a desenvolver os passos e aplicar a graciosidade. Primeiro nos passos mais simples, um petinezinho, tá? Aí eu consigo aplicar a graciosidade, porque eu tenho domínio do que eu tô fazendo, aí eu consigo pôr braços, colocar a cabeça e barará. Depois nos passos um pouquinho mais difíceis, que normalmente é com uma perna só. Então, um piquezinho, vamos colocar a graciosidade no piquezinho. Lá, parará, parará, sim? E aí a gente vai brincando com tudo isso. Para depois a gente chegar nos passos um pouquinho mais complexos, que são os passos que tem perna mais alta. Eu fazer um piqué arabesque, wrap, ou eu fazer um relevé em atiti, wrap, sim? E aí a gente vai pegando essa malícia. Para depois eu chegar nos giros. Para só depois eu chegar nos giros. Show? Quando é que uma bailarina que começa a fazer aula de ponta consegue girar? Qual é o tempo, mais ou menos, que ela consegue fazer uma pirueta limpa na ponta? Varia de bailarina para bailarina, mas na média, bailarinas adultas é em torno de 1 ano. Depois de 1 ano que você está fazendo aula de ponta, é que você vai conseguir ali a média, tá bom? De fazer um giro e finalizar o giro bem. Por quê? É o tempo que a gente precisa para entender todo esse processo. Por isso que eu falei, às vezes a gente sai da nossa aula de meia ponta girando dupla pirueta. Nossa, eu tô arrasando no balé, tô girando dupla pirueta, tá lindo! Aí vai pra ponta, não consegue nem fazer isso aqui, ó. Que já cai. Como é que fica a cabeça de uma bailarina que acontece isso? E sabe com quem acontece isso? Com todas. Comigo, com vocês, com todo mundo. Por quê? A gente não conhece mais o nosso corpo em cima da ponta. Mudou tudo. A gente conhece o nosso corpo em cima da meia ponta. Quando eu vou para a ponta, muda tudo. Por mais que a maneira de executar é a mesma, a gente tem que pôr mais força. Até dosar essa força para você chegar no seu eixo, muda tudo. Então, para quem já faz ponta ou está começando agora, primeira coisa, calma, é um processo.